Sabe aqueles filmes que mudam tudo? Pois é, a trilogia dos dólares fez exatamente isso com o Faroeste. O Sérgio Leone e o Clint Eastwood criaram uma parada tão estilosa, tão diferente, que virou referência até para diretores como Tarantino. Tiro, silêncio, tensão e olhar. Esse é o cinema que definiu o conceito do que é ser um anti-herói. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver dando um rolê com seus doguinhos, ou quem sabe se você estiver correndo no mercado pra buscar uma coisa que você esqueceu. Ou até se você estiver se arrumando pra ir trabalhar, não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre a melhor trilogia da história do Faroeste. Logo depois da vinheta. A lendária trilogia dos dólares, que em primeiro lugar não devia ser chamada assim, porque o último filme não tem dólar no nome. Começando com Um Punhado de Dólares em 64, logo na sequência Por Uns Dólares a Mais em 65 e por último, para fechar com chave de ouro, O Bom, o Mal e o Feio, que é muito melhor do que Três Homens em Conflito, né? Vamos combinar. Tudo começou com esse choque cultural desse italiano chamado Sérgio Leone, que estava reinventando o faroeste. Essa trilogia nasce dessa mistura inusitada de um olhar de um diretor italiano que filmou um filme praticamente todo na Espanha, mas que o estilo do filme se pega naquele mito do cowboy bem americano mesmo. Só que em vez de entregar pra gente um herói todo certinho, polido ali na justiça e na verdade, aqui ele entrega faroeste sujo, onde ninguém é exatamente bonzinho, onde todo mundo tem seus interesses ali, muitas vezes monetários, né, até pelo nome dos filmes, né, da trilogia dos dólares, e isso incluindo o nosso mocinho Clint Eastwood, que logo no primeiro filme, no set de filmagem, já chamou muita atenção do Sérgio Leone, principalmente porque ele tinha ali basicamente duas expressões, né, como o Leone gostava de falar, de chapéu e sem chapéu. O Leone já era um cara bem conceituado no cinema italiano quando ele chegou para fazer esse primeiro filme, né, e ele leva pra tela aquela fórmula que o negócio parece ali uma ópera de tão bem escritos seus atos, com uns enquadramentos bem diferentes, tem planos bem abertos que você vê toda a paisagem ali, aqueles caras cavalgando ali rumo ao horizonte, assim, um negócio bem poético, mas também tem aqueles planos bem fechados, assim, que é bem um close no olhar do cara, quando tá aquele momento de tensão antes de um duelo, um negócio assim. E todos os três filmes usam e abusam dessas três coisas. Um plano bem longo, assim, uma sequência bem longa, seguido por um silêncio, e depois uma explosão de violência, um negócio super... é o pega pra capar mesmo. É quase como se fosse uma marca dele que tá em todos os filmes. É um close absurdo no rosto, aqueles caras assim, aquela testa suada ali, todo mundo tenso. Depois um close na mão ali, a mão bem perto da arma, dando aquela balançadinha de dedos. Depois aquele plano totalmente aberto pra você ter noção da dimensão, da distância, né, que esses caras estão. E o jeito meio travadão, assim, do Clint Eastwood acaba virando uma marca registrada desse herói, né, digamos assim. Porque o cara é quietão, poucas palavras, resolve tudo nos olhares, é intimidador o tempo todo. E quando tem que se provar, meu irmão, ele saca a arma mais rápido do que qualquer um. Essa trilogia praticamente definiu o que a gente chama hoje de spaghetti western, né? Que é aquele faroeste europeu, violento, estiloso e, acima de tudo, sem nenhum herói bonzinho. Diretores como Tarantino cresceram vendo esses filmes, então a inspiração é muito clara, principalmente no estilo de câmera, nos ângulos de fotografia que ele faz, de plano aberto, plano fechado. Muito disso você vai ver em filmes como Django Livre, como Kill Bill, que o cara simplesmente bebeu dessa fonte aqui, e eu não culpo, viu? Porque, como eu falei num outro vídeo um tempo atrás, tudo é pautado em referências que você tem ao longo da sua vida. E as referências do Tarantino, para nossa felicidade, são as melhores possíveis, como essa trilogia dos dólares, por exemplo. Só para deixar bem claro, nesse vídeo aqui não vai ter spoilers, porque eu não quero entregar tanto assim dos filmes, porque são filmes que vale muito a pena você assistir sem saber de nada ou sabendo o mínimo possível. Então eu vou pincelar aqui as histórias para não afetar a tua experiência enquanto você assiste. Por Um Punhado de Dólares, a gente acompanha o Clint Eastwood chegando nessa cidade, né? Eu vou chamar ele aqui de Clint Eastwood, porque ele é um pistoleiro sem nome em toda a trilogia, não é falado nunca o nome dele. Então, Clint chega nessa cidade que é dominada por duas famílias, né? Duas gangues distintas ali de famílias, e aí ele vai se virando do jeito dele para tirar dinheiro de um, tirar dinheiro de outro, enquanto ele vai manipulando tudo ali para conseguir o que ele quer, que é
um punhado de dólares. Nesse primeiro filme, a gente já vê tudo que eu falei da parte de câmera, de enquadramento, de como ele faz dessa criação da tensão dos duelos, né? E além disso, a trilha sonora já começa muito bem aqui, mas calma que a gente vai chegar naquele clássicozinho que você tá esperando lá na frente. O ponto forte desse primeiro filme pra mim é que já estabelece muito bem essa mítica do anti-herói, porque o Clint Eastwood, ele não é um cara bonzinho, ele é um cara que tá ali flutuando em tons de cinza. Ele age por interesse, ele manipula essas famílias de criminosos para conseguir mais dinheiro. É quase como se fosse um jogo de xadrez, só que extremamente violento. Esse cara sozinho se infiltrando ali pouco a pouco nessas duas famílias para conseguir o que ele quer. É um filme bem direto e bem enxuto, assim. Ele tem boas cenas de duelo, ele tem boas cenas de tensão. E um negócio legal que esses filmes têm entre eles é que eles não são exatamente sequências. São 3 histórias independentes. Você pode assistir qualquer um dos 3 fora de ordem que você vai entender tudo. É uma parada meio Chapolin Colorado, meio American Horror Story. São os mesmos atores interpretando personagens diferentes ao longo dos 3 filmes. E se o primeiro filme é um protótipo para esse novo estilo de faroeste, né, novo nos anos 60, o segundo pega tudo que o primeiro fez e eleva essa potência ao quadrado, porque é tudo maior. Personagens, ambição, escala do que vai rolar naquela trama, tudo mais e maior. E por uns dólares a mais, que veio um ano depois, em 65, a gente acompanha de novo o Pistoleiro Sem Nome, só que não necessariamente é o mesmo personagem do primeiro filme. Como eu falei, vários atores fazem papéis diferentes, então pode ser uma história avulsa ali, não necessariamente é uma outra aventura daquele mesmo cara do primeiro filme. Enfim, aí tem toda aquela apresentação do mocinho, que dessa vez ele já é um caçador de recompensas, né, que ele vai caçando ali bandidos que tem seu cartaz de procurado naquele estilo clássico, pra fazer um dinheirinho, porque assim como no outro que era por um punhado de dólares, esse aqui é por uns dólares a mais. Então o cara quer o quê? Só que esse filme tem uma surpresa logo no início que me pegou assim, de jeito mesmo. A apresentação de vilão, a gente já tá acostumado, como é que é, o cara pra mostrar que ele é muito mal mesmo, ele faz uma parada ali e tal, tal, tal. Só que nesse filme aqui, o Sérgio Leone teve coragem de fazer um negócio que hoje em dia a gente raramente vê acontecendo. E eu não vou falar nem nada pra não dar spoiler, porque essa introdução de vilão aqui me surpreendeu demais e eu quero que te surpreenda também. Então esse vilão, que é o Índio, ele tem uma recompensa de 10 mil dólares. E o Clint Eastwood vai atrás dele, só que com um diferencial. Ele vai acompanhado. Isso porque tem outro caçador de recompensas que também tá na cola desse El Indio pra levar ele em cana e embolsar aí os 10 mil dólares. Esse filme, ele é um pouco mais violento do que o anterior, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais engraçado, ele se leva um pouco menos a sério. Tem uma cena deles dois se conhecendo, né, dele e do outro caçador de recompensas, que é praticamente cômica, é um dando tiro no chapéu do outro ali, uns negócios assim um pouquinho forçado até, mas que tem o seu charme pra mim, então ó, passo aquele pano. O lance é que esses dois caçadores de recompensa, como esperado, como padrão em vários filmes que a gente vê, começam como rivais e aí vão desenvolvendo ali uma parceria para trabalhar juntos e pegar esse criminoso. Só que é um plano muito elaborado, porque envolve muito dinheiro. Esse bandido é doido mesmo, então eles têm todo um trampo ali, meu, muito boa mesmo. Essa história vai se desenrolar com elementos de vingança, do passado deles. A história é muito mais emocional, né? Tem toda uma trama de vingança envolvido. O vilão tem tipo uma caixinha de música de bolso, né? Como se fosse um pingente ali que toca uma musiquinha. Tem todo um contexto por trás. Ele tem uma gangue que protege ele. Ele tem um plano para executar, que eles vão ter que estar ali para tentar impedir esse plano e conseguir capturar o cara. A química entre os dois caçadores de recompensa também é muito boa, porque cria-se aquele clima de parceria, mas ao mesmo tempo eles estão sempre muito desconfiados um do outro, um achando que um vai passar a perna no outro, enquanto eles estão na captura do tal índio, que não é um índio, né? É o apelido do cara. Personagens mais complexos, um vilão muito mais pesado e uma trama que vai misturar desde esse interesse financeiro que já vinha desde o primeiro filme, até honra, até vingança e por aí vai. E sem contar que o Sérgio Leone tá com uma direção muito mais confiante, os embates entre eles, assim, né? Tem um negócio assim muito mais cru, assim, mais sujão, e é uma câmera assim mais corrida e tal, e parece que ele tá pegando cada vez mais gosto pela trilha sonora, que tá chegando a hora de eu falar dela finalmente no terceiro filme.
Porque se o segundo já parece maior e mais carregado de emoção, o terceiro então, nossa. Aí o Sérgio Leone tava com a confiança, ó, lá em cima, o Clint Eastwood tava, ó, chamando pra matar no peito, porque o cara tava impossível nesse papel. Tudo isso num épico total que mistura faroeste com guerra civil, tudo ali, nossa, muito foda. Esse filme vai cruzar as rotas desses três caras que são o bom, o mal e o feio. O bom, no caso, é o Clint Eastwood, né? O mal e o feio são autoexplicativos. Mas o lance é que eles estão ali vivendo as vidinhas deles. O filme leva um bom tempo pra construir isso, até porque esse é o filme mais longo da trilogia, né? Ele tem ali perto de 3 horas de duração. E o lance é o seguinte, o Clint Eastwood mais uma vez é um caçador de recompensas, só que dessa vez ele tem ali um esqueminha, né? Um esqueminha pra tirar um dinheirinho gostoso e um pouquinho mais fácil do que caçando vários bandidos. Ele faz um esquema com o Tuco, que é o feio do título do filme, que é o seguinte, o Tuco é um cara que ele tem uma recompensa de 2 ou 3 mil dólares, não lembro direito agora, e aí o Clint Eastwood finge que captura ele, leva ele pras autoridades, entrega, recebe a recompensa, e quando o cara é condenado, ele é condenado o quê? A forca. Aí o que é o esquema dos caras? O Clint Eastwood fica lá de longe assim, ó, só mirando com a sniper. E quando o cara vai ser enforcado, ele atira na corda, salva a vida dele. Depois dividem o dinheiro da recompensa e são felizes assim por um bom tempo. Até que um certo dia o Clint Eastwood decide simplesmente que não quer mais. E aí ele embolsa o dinheiro todo que ele devia dividir com o cara, sai fora e deixa o cara no deserto lá. Pra você ver, se o bom é assim, imagina o mal. Nisso a gente vai acompanhando o ponto de vista de todos eles. O feio começa a ir atrás do rastro do Clint Eastwood, né, pra pegar ele e se vingar. E o mal, que no outro filme era o caçador de recompensas parceiro do Clint Eastwood, aqui ele só é mal mesmo. Ele tá atrás desse cara do exército que usa um tapa-olho. A gente não entende muito bem de começo por que ele tá no encalço desse cara, né, nessa missão pra achar o cara. E aí a gente vai vendo o desdobrar da história até o caminho dessas três pessoas se cruzarem. Se o ponto alto do segundo filme foi a relação entre o Clint Eastwood e o caçador de recompensas, aqui não é diferente, mas é ainda melhor, porque o ponto alto é a relação do Clint Eastwood com o Tuco, que é o feio, porque eles têm essa parceria aí meio de pilantragem, mas ao mesmo tempo eles passam uma vibe de que eles são amigos, mas ao mesmo tempo eles passam uma vibe que ninguém confia um no outro, que um pode trair o outro a qualquer momento. O lance é que depois desse abandono, né, do bom abandonando o feio finalmente acha o bom de novo e leva ele pra morte certa, né, vai seguindo ele, stalkeando, papapá, e leva ele pra dar uma caminhada no deserto até ele bater as botas. Só que aí, enquanto eles estão nesse trajeto, chega uma carroceria do exército que tá justamente o soldado que o mal tava procurando, né? O cara do tapa-olho. E aí a gente vai descobrir o que vai mover a trama desse filme. Acontece que esse cara do exército roubou um dinheiro e escondeu num cemitério. E aí ele vai passando todas as informações pro feio, todas, mas o cara tá quase morrendo de sede. Nisso que o feio vira as costas para pegar água pro cara, o cara morre. Só que não antes de falar o final da informação pro Clint Eastwood. Então, a relação deles que estava conturbada com o feio querendo matar o bom, dá uma volta total para eles trabalharem juntos de novo e ir atrás desse tesouro. Em contrapartida, o mal já sabe que esse tesouro existe, é por isso que ele estava atrás do cara, e os caminhos deles vão se cruzar atrás desse rico dinheirinho. O Sérgio Leone aqui, ele leva ao máximo tudo que ele gosta de fazer nesses dois filmes anteriores. O close nos olhos, o close na mão, os momentos de silêncio para criar tensão, tudo muito foda. Mas teve uma coisa que aquele levou à quarta potência, que é a trilha sonora. É aqui, nesse filme, que tem a famosa música todo mundo pensa quando pensa em Velho Oeste, que é o... O bom, o mal e o feio, pra mim, é o auge dessa trilogia. Todos os personagens são muito bem construídos, até personagens assim, tem uma participação mínima. Tipo, tem uma hora que aparece o irmão do Tuco, que é um padre. Eles têm um diálogo ali de, 5 minutos, que é muito marcante, muito foda, carregado de tensão, assim, bem pesado, com um personagem que você acabou de conhecer. Aí você vê aquilo e você fala, como que eu tô me importando com esse cara? Foda-se. Mas você já tá se importando porque o Sérgio Leone é tudo isso mesmo, e ele tem esse poder.
É tudo muito ambicioso, tudo muito grandioso. Esse plano de fundo da guerra aí, um ponto muito positivo. Esse aqui é o melhor da trilogia, sem dúvidas. Aliás, já vou puxar o ranking aqui, que não vai ser bem um ranking, porque pra mim o primeiro e o segundo são empatados ali. Os dois nota 8. Muito bons, umas coisinhas ou outra eu mudaria em cada um, mas os dois são muito bons no geral. E o terceiro, né, o bom, o mal e o feio, é nota 9, 9,5 ali, porque esse filme beira a perfeição. Pra mim ele só não é um 10 por causa de alguns momentos assim que se estendem um pouco demais, umas conveniênciazinhas assim que tipo, eu entendo que é pelo humor, mas me tira um pouquinho da experiência, assim, é um cisco assim que falta pra esse filme ser um 10. Mas mesmo assim, ele é um filme que é obrigatório se você gosta de cinema, se você gosta de faroeste. É uma aula. Se foi uma aula pra um cara tipo Tarantino da vida, imagino que não é pra nós meros mortais aí que só gostamos de cinema, só gostamos de filme. Isso é louco, muito foda. Eu pirei nesses filmes, eu acho que eu tinha visto só quando eu era muito criança, então eu não lembrava de praticamente de nada assim mesmo. Fui ver com uma surpresa total e fiquei arrependido de não ter assistido antes, porque todos são muito bons. Esse conceito do anti-herói, eu não tenho dúvida que se ele não nasceu aqui, foi aqui que ele foi estabelecido. Essa trilogia é uma obra-prima obrigatória, e se você nunca viu, dá essa chance para a trilogia dos dólares. E você já conhecia essa trilogia? Essa é das antigas, hein? Não é todo mundo que vai atrás, não. Mas comenta aqui se você já assistiu esses filmes e comenta que com certeza você, mesmo sem assistir, já conhecia a musiquinha. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho. Pshum, pshum, pshum.